Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso programa número 51 desse estudo Refletindo Kardec, que trazemos sempre com o apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Temparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nós deixamos na semana passada para a reflexão uma questão bastante interessante relativa ao tema do livre-arbítrio. Quando nós iniciamos o estudo da doutrina espírita, nos é dito que nós, enquanto espíritos em evolução, estamos sujeitos à lei divina, temos que cumprir o nosso propósito, porém, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, a questão que se nos põe agora é: diante dessa possibilidade de exercermos livremente a nossa vontade, este livre-arbítrio, ele pode fazer com que nós fiquemos estacionários na nossa evolução? É possível que nós tomemos a postura de dizer: eu não quero fazer o bem, eu não quero evoluir, eu quero continuar da forma que eu estou? Para quem participa dos trabalhos mediúnicos, das reuniões mediúnicas nas casas espíritas, já deve ter acompanhado muitas vezes espíritos, que se comunicam no plano espiritual através dos médiuns e que manifestam essa sua intenção de permanecer estacionários da forma que estão. Eles não querem buscar o ensinamento, o aprendizado, a melhora, encontrar um auxílio, porque no seu entendimento, na sua compreensão, eles estão felizes, estão bem na condição que estão. Mas se nós temos como objetivo evoluirmos, chegarmos à condição de espíritos puros, o que é então que faz com que estes espíritos, em algum momento, tomem a postura de buscar o caminho do bem, buscar evoluir e se tornarem, então, espíritos melhores? E se assim não o fizerem, como é o tratamento perante a lei divina? Vamos lá, então, no nosso Código Penal da Vida Futura, dentro do livro O Céu e o Inferno, hoje o artigo 19, ou 19º. Kardec vai registrar assim: como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado, pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento, e, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que manifestam os primeiros vislumbres do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Bem, Kardec vai destacar aqui mais uma vez a necessidade do arrependimento como o termo ou a condição modificadora desse espírito que insiste em permanecer na condição do mal. E aqui é bom que nós façamos uma observação, que esse persistir no mal não significa alguém que está durante séculos, como diz Kardec, praticando apenas maldade, buscando guerra, incitando ódio, mas muitas vezes a pessoa que está envolvida por si próprio em uma relação de ódio, de rancor, de mágoa. Então, muitos espíritos estão no plano espiritual envolvidos durante muitos séculos num desejo de vingança. Isso não é difícil de compreender quando nós olhamos as situações terrenas, e tem algo que eu me permita dizer com todo respeito: há muitos e muitos anos eu deixei de acompanhar novelas e até mesmo alguns filmes que colocam em todas as suas situações, em todos os seus roteiros,
chamado vilão, alguém que se vinga, alguém que incita a vingança e que faz muitas vezes com que nós, ao assistirmos, nos identifiquemos com essa figura. É aquela pessoa em que você muitas vezes assiste o filme ou a novela e acaba, como se diz por aí, torcendo por bandido. Aquele que vai buscar vingança, aquele que vai para a desforra, que está envolvido em ódio. Então, essas figuras, no ponto de vista espiritual, são criaturas que passam séculos, às vezes milênios, envolvidos no que seria um caminho do mal. Por que é mal? Porque não é um caminho bom, não é o caminho do perdão, não é o caminho do amor, do tentar evoluir. É o caminho do enquanto eu não me vingar de fulano, eu não sigo adiante. E aí Kardec vai propor esta reflexão de que em algum momento da existência desses espíritos, eles serão tocados pelo arrependimento. E nesse momento que é tocado pelo arrependimento, o espírito é convidado por aqueles que lhe assistem, porque ninguém está desamparado. O espírito é convidado a buscar essa outra perspectiva, a retomar a sua jornada evolutiva. E ele vai dizer no item 20, no artigo 20º, que muitas vezes este convite é feito por aquele espírito que nós chamamos de anjo da guarda, o espírito guardião, e que se mantém durante todo esse tempo aguardando. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Então, enquanto o espírito envolvido nesta sua condição entender que não deseja retomar o caminho do bem, o espírito protetor, o anjo guardião, vai se manter ali esperando o momento para que ele tome uma iniciativa. Se ele se arrepender e permitir que sejam colocadas ideias de arrependimento, de melhora, de buscar um outro caminho, conselhos que este anjo da guarda vai lançar na mente deste espírito, ele então poderá retomar o caminho da evolução. Caso isso não aconteça, o que ocorre muitas vezes é o que tem se falado nestes últimos anos dentro do meio espírita. Nos momentos de transição planetária, nos momentos em que o planeta e que a maioria dos seus habitantes está desejosa de evoluir, de buscar a melhora, de viver o amor divino, esses espíritos que se mantêm endurecidos, que insistem em não progredir, insistem em utilizar o seu livre-arbítrio para permanecer estacionários nesse caminho equivocado, eles são retirados desse planeta, eles são exilados e vão a um outro mundo, a um outro lugar aonde eles possam aí então retomar a sua jornada com seres muitas vezes até inferiores à sua condição e a partir disso tomarem consciência das suas possibilidades. Aí você me pergunta, mas então Deus os obrigará a reencarnar? Muitas vezes haverá uma reencarnação compulsória. Muitas vezes eles podem ser colocados na psicosfera deste outro mundo, para que aí, então, diante desse sofrimento, em algum momento, se arrependam e possam, aí nesse mundo difícil, nesse mundo, muitas vezes, como na nossa condição aqui, um mundo muito próximo da primitividade, retomar a sua jornada evolutiva. Mas nunca, jamais, diz Kardec, deixará Deus de dar oportunidade a alguém de se aperfeiçoar. Por isso que a ideia de demônios, de espíritos ou de um espírito voltado eternamente ao mal, não encaixa dentro desse conceito da divindade trazido pelos espíritos através da doutrina espírita. Deus não cria e jamais criará seres que sejam absolutamente voltados ao mal e também não permitirá que esses seres permaneçam pela eternidade voltados ao mal. Então, na verdade, a figura do demônio é alguém que por muito tempo está insistindo nesse mal. Pode ser que nós já tenhamos tomado essa postura e em algum momento resolvemos retomar a nossa jornada. A respeito dos anjos da guarda,
Tem uma história muito interessante que eu vivenciei há alguns anos, que a gente imagina o anjo da guarda como sendo um espírito que está sempre ao nosso lado, mas às vezes é alguém encarnado que vem para nos orientar. E certa vez, quando comentávamos sobre esse tema, uma mãe nos procurou após a reunião na casa espírita e contou que o filho dela estava já de muitos anos envolvido com drogadição e com o uso do álcool, enfim, e ela não tinha notícias dele. Ele saía pelo mundo, se aventurava dentro dos seus vícios, em dado momento, quando estava prestes à morte, ele retornava ou o traziam para casa, ele melhorava e ia, e assim por diante. E ela me perguntou, adianta eu orar por ele? Até quando você acha, Marcelo, que eu devo, como mãe, continuar orando por esse meu filho? E eu disse para ela, continue orando enquanto o seu coração de mãe mandar. Porque em algum momento essa sua prece vai chegar até ele. Em algum momento de dificuldade em que ele pensar, eu podia estar com minha mãe. Como será que está minha mãe? Em algum momento que ele abrir uma brecha, esta oração pode fazer efeito, esses espíritos que cuidam de todos nós podem intuí-lo e ele regressar, se arrepender e retomar esse caminho do bem. Então, muitas vezes, os nossos anjos da guarda estão próximos a nós. Pode ser alguém que esteja aí, pode ser que você seja o anjo da guarda de alguém. Não desista, mesmo daqueles em que alguém diz, esse não tem mais jeito, esse está perdido. Ninguém está perdido. Todos estamos com a chance de utilizar o nosso livre-arbítrio, mas em qualquer momento que desejemos retomar a nossa jornada, a nossa caminhada para o bem, Deus nos auxiliará como um pai bondoso, como o pai da parábola que recebe o filho pródigo de braços abertos, assim também Deus será conosco. Bom, mas e considerando que aquele que se compraz no ódio, na maldade, no desejo de vingança, aquele que não cogita sequer de retomar o caminho do bem, será que nós temos exemplos, temos informações de quais as consequências para essas criaturas? Aquele que é apegado ao materialismo, que não pensa na vida espiritual, terá alguma consequência direta enquanto encarnado ou logo após a sua desencarnação? O que você acha? Aguardo você na próxima semana para nós darmos continuidade ao nosso estudo. Peço a você que, se souber alguém que tem interesse nesse estudo, que divulgue, que compartilhe estes links, a fim de que nós possamos levar a doutrina espírita, levar o convite do estudo, o convite da reflexão de Allan Kardec a todos aqueles que desejam tomar contato com esta consoladora e esclarecedora doutrina espírita. Que Jesus abençoe seu lar, uma ótima semana e aguardo você aqui na próxima sexta-feira. Tchau!